Olá, queridos alunos. Então hoje nossa conversa é sobre espectrofotometria e construção de curva de calibração, ok? Nos laboratórios de análises físico-químicas, nós temos um equipamento chamado espectrofotômetro, que é muito importante para a gente, porque ele faz análises corriqueiras com uma velocidade muito grande, a resposta que ele dá para a gente é muito rápida, né? Só que a gente tem que aprender algumas técnicas analíticas para poder explorar o máximo de potencial desse equipamento. E algumas técnicas analíticas que eu posso destacar como as básicas, né, é a realização de uma regressão linear e a construção de uma curva de calibração para o equipamento, tá bom? Então é isso que a gente vai abordar nessa aula aqui de hoje. Alguns princípios que tratam da espectrofotometria e como que a gente constrói uma curva de calibração para espectrofotômetro, beleza? Então, já reparou que quando você bebe muita água, o xixi está mais clarinho? E o contrário também é verdade, né? Quando você bebe pouca água, o seu xixi sai bem escuro, né? A menos que você tenha alguma doença, isso é uma relação de concentração, né? Se você tem muito solvente, a concentração, no caso, diminui. Se você tem pouco solvente, a concentração aumenta. Estamos falando da água, no caso, né? Então, essa é a primeira propriedade química que a gente precisa começar a entender, né? Que a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume de solvente, tá? Então vamos lá de novo. Concentração de qualquer coisa é a massa do soluto dividido pelo volume de solvente, tá? Volume e concentração são inversamente proporcionais, ok? Se eu diminuo o volume, eu aumento a concentração. Se eu diminuo a concentração, é porque eu aumentei o meu volume, tá bom? Bom, o mesmo princípio vale para uma amostra de água de um rio. Por exemplo, supondo que o rio seja naturalmente transparente, sempre que ele apresentar algum tipo de escurecimento, algum tipo de turvação, a gente vai saber que alguma coisa diferente está acontecendo ali, né? Alguma coisa está acontecendo numa concentração maior do que o normal, né? Se o rio é transparente e de repente ele começou a ter algum tipo de coloração, alguma substância está aumentando a sua concentração. Quanto mais escura ou turva tiver a água, a gente vai deduzir que essa substância que está causando o problema está numa concentração ainda maior que o normal. Então vocês percebem, a nossa memória ela já é condicionada de uma forma indireta a associar intensidades de cor com intensidades de concentração. Coisas muito escuras, nossa memória já tende a entender que são coisas muito concentradas. Coisas mais clarinhas, a nossa memória tende a entender que são coisas menos concentradas. E realmente, né? Se você olhar, por exemplo, para a água de um rio, né? Nesse exemplo dessa imagem aqui, ó, ao longo das 12 até as 19 horas, percebe que aqui nesse primeiro jarrinho, né, no primeiro becker, a água ainda tem um certo grau de transparência, mas às 19 horas praticamente não enxerga nada, né? Então a gente percebe que a concentração de alguma coisa está aumentando aqui ao longo do tempo, né? Mesma coisa com essa imagem aqui de baixo. A gente pode ver que o primeiro copo tem praticamente água transparente, então as soluções que estão ali, teoricamente, estão em baixas concentrações. Por que teoricamente? Porque eu não posso comprovar isso, né? Não é também porque a água está transparente que eu posso falar que ali não tem nada que seja prejudicial ou em baixa concentração. O que eu estou querendo dizer é que de uma maneira indireta a gente associa isso, né? Diferente desse terceiro copo aqui, ó. Olha só, parece suco do Chaves, né? Então ele já tem uma cor de sujeira, uma cor de barro, né? Então a gente entende que alguma coisa ali está mais concentrada, tá bom? Insisto, a gente está falando de uma maneira indireta, não é possível afirmar, ok? Por exemplo, esse primeiro copo aqui, ele pode estar cheio de um metal pesado dissolvido, né? Extremamente tóxico para a gente. Enquanto nesse terceiro copo aqui, eu posso simplesmente ter areia, que é algo que não vai fazer tão mal para mim assim, beleza? Então, olha só, como eu disse, de uma maneira indireta, a gente associa níveis de cor, intensidades de cor, com níveis de concentração.
né? Então, quando você prepara o seu todinho matinal, e respondendo a quem tiver essa dúvida, o Toddy é muito melhor do que o Nescau. Quando você prepara o Toddy, tá vendo só? No leite puro, obviamente, ele vai estar branquinho, né? Quando você coloca só uma colherzinha de Toddy, ele fica nessa cor meio marrom sem graça. Quando você coloca 2 colheradas de Toddy, ele fica mais concentrado, ele fica numa cor mais escurinha, né? E mais saboroso também. Mesma coisa para o café, né? Então a gente tem aqui o café do mineiro, no primeiro copinho, e o café do carioca, no último copinho, né? Então olha como a intensidade da cor vai aumentando também nessa direção, né? Indicando uma maior concentração da cafeína no caso. Mesma coisa a sua urina, né? Então, se aparecer nessas nuances de cor de 1 a 3, teoricamente você está saudável. Se aparecer nessas nuances de 4 a 8, melhor você procurar um médico o quanto antes, tá? Outro exemplo, o mel, né? Então a gente tem aqui algumas concentrações do açúcar no mel que tornam ele com essa cor mais escurecida, né? Ou mais clarinha. Joia? Então os pesquisadores, vendo essa relação que existe entre concentração e cor, né? Desenvolveram uma parte de estudo óptico chamado espectrometria ou espectrofotometria, ou seja, medir a concentração de uma substância a partir da intensidade da cor que aquela substância produz na água. Quando a luz passa através de um meio com uma cor, né, uma parte dessa luz não vai conseguir atravessar e chegar do outro lado. Essa luz que é absorvida pelo meio óptico, essa propriedade de absorção, é o que nós chamamos de absorbância, com B mesmo, tá? Absorbância. A luz que passa sem sofrer grandes alterações e chega do outro lado do meu meio óptico é o que eu chamo de transmitância, ok? Quando a luz passa pelo meio e ela é absorvida por esse meio, então essa é a propriedade que eu denomino de absorbância. Quando a minha luz passa pelo meio sem ser retida por ele, é o que eu chamo de transmitância, tudo bem? E a gente costuma medir isso em porcentagem mesmo, né? Ou de 0 a 1 ou de 0 a 100. Então, se eu emito um feixe com 100% de luz, quanto que chegou do outro lado? 30%? Então, o meu meio absorve 70% daquela coloração, daquela tonalidade de luz, tá bom? Se você quiser aprofundar mais os seus conhecimentos sobre esse assunto, procure sobre a lei de Beer-Lambert, ok? Ela não vai ser muito descrita em grande profundidade aqui nesse assunto da nossa aula, porque a gente vai só conhecer um pouquinho de espectrofotometria, tá? Mas a lei explica certinho o tamanho do caminho óptico, como que a gente converte isso em termos logarítmicos, tá? Então, a gente vai só dar uma pincelada sobre isso para a gente poder entender como funciona o espectrofotômetro. Bom, então aqui está um exemplo, ó. Imagine um feixe, aqui pode ser uma lâmpada, alguma coisa, né? Que emite uma luz com intensidade de 100%, tá? Parte do sinal luminoso vai ser absorvido pela minha amostra, né? Pela minha substância de estudo. Isso é a absorbância. A parte da luz que não for absorvida e conseguir chegar, né, conseguir atravessar o meio óptico, é o que eu vou chamar de transmitância, tá? Quanto maior a concentração dessa substância no meio, né, mais cor ela vai produzir, então maior vai ser a absorbância e menor vai ser a transmitância, beleza? Bom, no estudo dos poluentes ambientais, a espectrofotometria é uma grande aliada dos técnicos, pois diversas análises são realizadas por esse método. Então eu posso citar aqui a determinação de ferro, sulfatos, nitritos, poluentes orgânicos, metais pesados, demanda química de oxigênio, cloro residual, um monte de outras análises que podem ser feitas por espectrofotometria. Elas são muito rápidas, geralmente elas são muito baratas, esse tipo de análise, né? E precisam de quantidades muito pequenas de amostras, apenas o suficiente para você encher geralmente meia cubeta, né? E a cubeta, no caso lá do nosso espectrofotômetro de laboratório, meia cubetinha corresponde a 10 ml, então percebe? Com só um pouquinho de amostra você consegue ter algum tipo de resultado.
Diferente de técnicas de titulação, né? Que às vezes você precisa de uma quantidade maior de amostra, o erro vai aumentando, porque à medida que você vai diluindo a amostra, você está sujeito a um maior índice de erros, né? Então, você ganha mais tempo, os custos são menores, os erros são menores, né? E os resultados são mais confiáveis. Então, citando aqui, por exemplo, um ensaio de cloretos por titulometria, né? A gente provavelmente já fez essa aula. A gente prepara todo o aparato de titulação, fabrica um padrão, uma solução padrão de nitrato de prata, a gente coloca lá as substâncias para achar o ponto de viragem. O olho do técnico interfere, porque o ponto de viragem para uns é meio diferente do que para outros, né? Você tem que fazer em replicatas, você tem que tomar cuidado para não descontaminar. No espectrofotômetro, você vai só preencher a cubeta com a sua amostra, fazer alguma reação química que gere cor e medir. E ele já te dá o resultado em miligramas por litro. É tão fácil para alguns alunos que eu tenho que são meio preguiçosos, que nem conta ele vai precisar fazer no final, porque o espectrofotômetro já dá o resultado em miligramas por litro, né? Não precisa fazer cálculo, volume inicial, volume final, nada disso. Tá joia? Bom, para a gente entender mais um pouquinho do aparelho, a gente vai entender que a luz ela tem várias nuances de cor, né? E cada substância absorve melhor alguma nuance de cor e reflete melhor outras nuances de cores, né? Então, assim, a grosso modo, aquilo que você enxerga verde é justamente porque aquela substância não absorve a luz verde, né? Então, a luz branca, que tem todos os espectros de cores, bate nesse objeto, todas as outras nuances são absorvidas, exceto a nuance verde, que é o que volta e a gente enxerga, tá? Por isso que a gente vê um objeto verde. Mesma coisa, um objeto azul, né? Quer dizer o quê? A luz branca bate, todas as nuances de cores são absorvidas, com exceção da luz azul, que é refletida de volta para os nossos olhos. Por isso que a gente enxerga o objeto azul, ok? Se um objeto é branco, quer dizer, todas as cores batem e todas as cores são refletidas. Se o objeto é preto, quer dizer que todas as cores batem e nenhuma é refletida. Todas as cores são absorvidas pela nuance, né, pela cor preta. Tá joia? Bom, então a gente vai entender que a luz, nesse momento, ela é considerada como uma onda, ok? Se você quiser estudar um pouquinho mais, você vai ver que ela não é composta somente por ondas, mas nós vamos entender ela aqui como uma onda senoidal, zigue-zagueando, que sobe, desce, tá? Quando eu meço os dois picos dessa onda, né, a gente chama de crista, isso eu chamo de comprimento de onda, ok? Que a gente representa por esse símbolozinho chamado lambda, ok? Esse é o meu comprimento de onda, é a distância entre as duas cristas da onda, entre as partes mais altas, tá? E isso é importante, porque cada luz, cada cor que você enxerga, né, é um comprimento de onda maior ou menor, tá? Quanto mais curtinho for essa distância, a gente está entrando no ultravioleta, a gente está entrando no raio-x, no raio gama, né? Quanto mais comprida for essa distância, a gente está falando do infravermelho, a gente está falando das ondas de rádio também, tá bom? Bom, tem também a altura em relação ao meio da onda e a crista, que é o que a gente chama de amplitude. Mas nesse momento, para o nosso estudo, não vai interessar tanto, tá? O que você tem que começar a pensar com carinho é nesse cara aqui, ó, no lambda, no comprimento de onda. Porque cada amostra vai absorver um comprimento de onda melhor, né? Então a gente muda esse comprimento de onda no equipamento para cada tipo de substância que a gente quer estudar. Aí ó, foi só eu falar, né? Então olha só, quando a distância entre essa crista e essa crista vai aumentando, né? Eu estou aumentando o comprimento de onda. Então eu estou estou passando do infravermelho para o micro-ondas para as ondas de rádio. Olha só, ondas de rádio tem até 10 a sexta, né? 1 milhão de metros. Então olha como é grande o comprimento de uma onda de rádio, né? À medida que eu vou diminuindo, né? 10 a menos 14, eu estou falando dos raios gama.
aqueles que transformaram o Dr. Bruce no Hulk, por exemplo. Né? Para quem acompanha o universo Marvel, sabe que o Bruce Banner virou o Hulk depois de ter contatos com radiação gama, né? Outras teorias dizem que ele sempre teve aquilo dentro dele, mas que a radiação gama foi o que despertou essas células mutantes que transformou ele no Hulk. Mas enfim, tá? Então olha só, o que a gente enxerga é só esse pedacinho aqui, ó. Aqui está todo o espectro de luz que eu e vocês enxergamos, a menos que você seja daltônico, obviamente, tá? Mas olha só, do azul até o vermelho, passando pelo verde, pelo amarelo, pelo laranja, corresponde a um comprimento de onda que está ali, ó, naquele trecho. O que está abaixo disso, o que está acima disso, a gente não consegue enxergar. Alguns animais conseguem, né? No caso, a gente não, tá bom? E é dentro desse espectro que a gente vai estudar as nossas amostras. Quanto de cor elas absorvem ou não dentro desse comprimento de onda aí. Então olha só como é que vai funcionar a nossa amostra e o tal do comprimento de onda, né? Se eu pensar numa molécula, os dois átomos que estão preenchendo essa molécula, dois porque podem ter mais, né? Eles estão o tempo todo se aproximando e se afastando como se fosse uma mola, né? Numa frequência de onda definida. Então o tempo inteiro, por causa das ligações químicas, essas molas estão sendo esticadas e comprimidas, esticadas e comprimidas. E isso cria uma frequência. Então, o que eu faço com o meu espectrofotômetro? Eu envio um sinal luminoso na mesma frequência dessa mola, que são as ligações químicas. Como a frequência da onda tem exatamente, né, a mesma amplitude e a mesma velocidade desse movimento de estiramento e encolhimento, essa onda vai ser absorvida por essa mola. O meu átomo vai ficar, minha molécula vai ficar excitada e a onda não vai conseguir ultrapassar ele. É o que acontece nesse exemplo 1 aqui, ó. A vibração causada por essa mola, que eu vou deixar entre aspas, porque a gente está falando de uma ligação química, tá? Tem exatamente a mesma frequência e a mesma amplitude, né? Desse lambda que eu estou enviando, dessa frequência de luz que eu estou enviando. Quando chega nesse ponto aqui, como as frequências são iguais, a radiação é absorvida, não consegue ultrapassar, né? Diferente desse exemplo 2, que eu estou enviando uma luz verde e uma luz azul. Só que a luz azul tem uma frequência muito rápida, né? E uma amplitude muito pequena, diferente daquilo que está acontecendo na ligação. Então esse sinal passa pela molécula sem ser absorvido. Já o segundo sinal, que é o verde, ele tem uma amplitude muito grande, uma frequência muito lenta, diferente da minha molécula. Então, novamente, ele não vai conseguir ser absorvido pelas minhas ligações, né? Ele vai passar direto também, não sendo interferido, não sofrendo interferências, né? Então, esse que é o barato desse tipo de estudo. A gente tem que achar uma frequência de onda, um comprimento de onda que tenha exatamente o mesmo tamanho e a mesma frequência da ligação química da molécula que eu estou estudando para que ele seja absorvido, não passe para o outro lado. Por isso que a gente estuda na espectrofotometria muito mais a absorbância do que a transmitância. Né? Porque aquilo que foi absorvido eu consigo medir, aquilo que chegou do outro lado sem sofrer interferência, muitas vezes eu não consigo medir de fato, beleza? Então olha só, por exemplo, ó, se a gente fosse analisar uma amostra que tem um tom amarelo, tá vendo? A cor visível é amarelo, ok? Quer dizer o quê? Qual que é a cor que ela menos absorve? Justamente o amarelo. Então eu não vou selecionar no meu espectrofotômetro um comprimento de onda que seja equivalente ao amarelo, porque minha amostra não vai absorver nada daquilo, né? Substâncias com tom amarelado absorvem melhor tons de azul. Então é isso que eu vou selecionar no meu espectrofotômetro, um comprimento de onda equivalente à luz azul, que está aqui, ó, entre 435 e 480 nanômetros, tá? Nanômetros é 10 a menos 9, é bem pequenininho, ok? Então olha só, por exemplo, ó, substâncias que absorvem melhor o tom amarelado, a gente está falando de um comprimento de onda entre 560 e 580 nanômetros, já é um comprimento de onda um pouco maior, ok? Então a gente não vai escolher um comprimento de onda que seja da
cor da minha substância. Não sei se está sendo muito claro. Eu não posso escolher um comprimento de onda que seja da cor da minha substância, porque justamente aquela cor é que pior é absorvida, ok? Tudo isso é tabelado, tudo isso tem na literatura, tudo isso tem nos manuais do espectrofotômetro. Então você também não precisa ser um investigador de elite do CSI para conseguir saber que comprimento de onda é o mais adequado, ok? Se um dia você for trabalhar com espectrofotômetro, todas as literaturas e todos os manuais dizem, olha, se você for analisar tal coisa, use tal comprimento de onda. Se você for analisar tal substância, use tal comprimento de onda, ok? Aqui está um exemplo ótimo, ó. Clorofila, que é verde, né? Então, se eu passar um feixe de luz, né, de cor verde, através de um frasco contendo clorofila, toda a luz vai passar pelo meu meio. Eu vou ter 100% de transmitância e 0 de absorvância. Ou seja, eu não vou conseguir medir exatamente quanto de clorofila tem ali, porque toda a luz que eu enviei chegou do outro lado, nada foi absorvido. Lembra? A gente quer buscar uma relação entre concentração e absorvância, então não tem sentido. Já se eu enviar um feixe de luz azul, toda a luz vai ser absorvida também, ok? Porque essa tonalidade de verde, ela consegue absorver melhor a luz azul. Se eu também escolher a luz azul, nada vai chegar do outro lado, porque ela absorve muito bem a luz azul. Né? Então eu também não quero ter 100% de absorvância, eu preciso que alguma fração do sinal luminoso chegue do outro lado. Então é aí que eu vou escolher um tom, um comprimento de onda mais adequado, ok? E é aí que entram os espectrofotômetros, que a gente chama só de espectro, né? Fica mais chique, mais ousado e mais curtinho de falar. São os equipamentos responsáveis por medir a absorvância das amostras e converter os resultados para mim em uma unidade de medida de concentração, como por exemplo miligrama por litro, né? Mas pode ser ppm, o que você quiser usar no seu dia a dia, né? O funcionamento do equipamento é o mesmo que a gente conversou no slide anterior. Eu incido uma luz sobre minha amostra, uma parte vai ser absorvida, um sensor fotoelétrico capta a luz que conseguiu atravessar, ele calcula a diferença, quanto que enviou, quanto que chegou. A diferença que foi absorvida, ele converte isso para mim numa concentração. Olha quanta coisa ele faz, hein? E você só precisa encher a cubeta e botar dentro dele. Fácil, né? Aqui estão alguns exemplos de espectrofotômetros, ok? Olha só, tem uns mais chiques, tem uns mais baratinhos, tem uns de campo, tem uns de bancada. O nosso lá no laboratório é esse aqui, ó, esse pretinho. É o DR2500 da marca Hash. Ai, professor, você está fazendo propaganda do negócio? Não, né? É que a gente vai ver lá no final da apresentação que cada marca fornece também o chamado kit de reagente, né? Que você fica meio preso a esse tipo de kit. E a gente vai explicar melhor no finalzinho. Por isso que é importante você conhecer o modelo e a marca do equipamento que você vai trabalhar. E o princípio de funcionamento dele, de novo, é isso aqui, tá? Então eu tenho uma fonte de luz pura, uma fenda, tá? Para centralizar essa fonte de luz. E aí eu tenho um prisma óptico. Esse prisma vai virando à medida que eu escolho um comprimento de onda. Então ele vai virando, tornando a luz mais azul ou tornando a luz mais vermelha, né? Dependendo da cor que eu escolher. Uma fenda que vai filtrar essa cor para mim. Uma cubeta, esse é o nome mesmo, tá? Cubeta, para colocar a amostra e um detector fotoelétrico no final do equipamento, ok? É isso que está dentro do espectrofotômetro e que faz o cálculo para a gente, tá? Bom, para cada substância que eu for analisar no espectrofotômetro, já vou ter uma curva de calibração pré-estabelecida. Esse é o nosso outro assunto, a curva de calibração, né? Como eu falei para vocês, quanto maior a concentração, maior é a absorvância, correto? Então existe uma relação entre esses dois parâmetros. E é isso que o espectrofotômetro mede para mim. Só que ele é um equipamento que mede isso em termos matemáticos, né? Se for uma substância simples, à medida que eu aumento a absorvância,
aumenta também a concentração de uma forma linear. Então nós estamos falando de uma função de primeiro grau. Se for uma substância muitas vezes composta, ou uma substância que tem alguma propriedade um pouco mais incomum, esse aumento da concentração e aumento da absorvância pode ser uma relação de segundo grau, uma reação exponencial. Lembra aquela piadinha que você via na internet? Mais um dia se passou e eu não usei uma função do segundo grau para nada? Pois é, sinto lhe dizer que para você essa piadinha acabou. Daqui para frente você tem que estudar as funções para conseguir entender a relação entre absorvância e concentração e achar a curva de calibração adequada. Ó, né? Esse dia chegou para você. Então, dentro do espectrofotômetro, o que ele vai ter armazenado na memória dele é isso aqui, ó. É uma função que pode ser do primeiro, do segundo e, em alguns casos, muito raros, até do terceiro grau, né? Então, ele vai pegar um valor de x, que geralmente é o valor da absorvância, jogar na função e converter num valor de y, que é o meu valor de concentração. É isso que ele faz para mim, tá? Só que essa função sou eu que digo para ele qual é. Por isso que eu tenho que entender como funcionam as funções de primeiro e de segundo grau, tá? Esse valorzinho de R quadrado, que aparece muitas vezes, é só a confiabilidade do meu resultado, né? Quanto mais próximo de 1, mais confiável é o meu resultado. Quanto mais próximo de 0, menos confiável ele é, tá bom? Então, olha só, vamos pegar como exemplo essa função que eu estou mostrando, né? E é isso aqui que está dentro do espectrofotômetro. Então, a função é y igual 151,36x menos 0,2016. Quando eu vou fazer a análise de absorvância de uma amostra, por exemplo, eu estou medindo sulfato, né? Ele mediu esse valor de absorvância aqui, ó, 0,075. Lembra, eu quero transformar isso numa concentração. Então, o meu equipamento pega esse valor de 0,075, joga na função, né? Multiplica por 151,36, subtrai 0,2016 e está ali o meu resultado de concentração, Y, 11,15 miligramas por litro. É isso que vai aparecer no display do meu equipamento. Aquela minha amostra tem uma concentração de 11,15 miligramas por litro de sulfato. Tá? Lembrando que o que ele leu, na verdade, foi uma absorvância. Só que ele calculou a concentração equivalente para mim. Mas ele só calculou essa concentração equivalente depois que eu disse para ele qual é a função. Depois que eu expliquei para ele, que eu gravei nele os valores do cálculo que ele tinha que fazer. Beleza? Então, quando a gente adquire um espectrofotômetro, ele já vai ter na memória dele várias curvas de calibração salvas lá dentro mesmo, né? Para diversos tipos de substâncias possíveis. Tudo vai depender do fabricante em fornecer essas curvas e do comprador. Então você compra o espectrofotômetro, você negocia com a empresa quais são as curvas de calibração que você já quer que tenha dentro dele. Para cada curva existe um custo, obviamente, né? Ah, eu quero que tenha a curva de cloro, DQO, curva de sulfato, curva de ferro. Cada uma você está pagando para vir pré-estabelecida dentro deles. Não, eu quero que o espectrofotômetro venha peladão, sem curva nenhuma. Eu vou colocar as curvas lá dentro. Também é possível, ok? Então, a situação mais comum também, onde acontece com muita frequência, na verdade, é que ele não tem uma curva de calibração para uma substância que eu trabalho. Ou porque eu não comprei, ou porque não existe, não é usual no mercado. Nesse caso, é você que vai ter que inserir obrigatoriamente essa curva, né, salvar lá dentro, e aí você usar o equipamento normalmente. Então olha só como é que a gente constrói uma curva de calibração. Primeiro, você fabrica diversas soluções de concentrações variadas da substância que será analisada. Segundo, as soluções são colocadas no espectrofotômetro, você ajusta o comprimento de onda adequado, mede a absorvância anotando cada um dos resultados mostrados. Terceiro, os dados são lançados em um gráfico que faz a regressão linear dos resultados. Quarto, após a regressão linear, você vai obter uma função reta do primeiro grau ou uma função do segundo grau, que no caso é uma função exponencial. Quinto, você retorna para o equipamento, insere os valores de A, de B ou de C, se for uma função do segundo grau, né? Esses valores vão ser salvos no dado. E você vai dar um nome para essa curva. Sexto, ao analisar uma amostra real agora, o equipamento já vai te dar, você vai selecionar a curva pré-estabelecida, e o equipamento já vai te dar o resultado em miligramas por litro. Calma, né? Loucura isso.
Calma, né? Então vamos por partes. O roteiro é esse mesmo, tá? E de tanto você fazer isso, você vai acabar se acostumando. Mas a gente vai devagarzinho e por partes, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver esses 6 passos devagarzinho, tá? Vamos primeiro usar um exemplo. Você trabalha numa empresa que fabrica ali corantes, né, alguma coisa, alguns reagentes químicos, e um dos resíduos desse processo seu é o alaranjado de metila. Grava bem esse nome, porque é isso que a gente vai fazer na nossa aula prática, né? Então o alaranjado de metila está sendo descartado junto com o efluente e está mudando a cor do rio que recebe esse efluente. Então o rio vem ali transparente ou cor de barro, depois que ele passa pela sua empresa, ele começa a ficar com um tom alaranjado. Você, como técnico em meio ambiente, formado pelo CEPROCAMP, então vai ter que investigar o que está acontecendo e qual é a concentração do alaranjado de metila no efluente da sua empresa, tá? Então, primeiro passo, você vai fabricar várias concentrações de alaranjado de metila a partir de uma solução estoque. Vamos lá, você vai numa balança analítica, você pega o alaranjado de metila puro, uma massa que você tem certeza que você pesou. Pode ser 10 miligramas, como eu estou usando como exemplo aqui, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 1 miligrama, né? Importante é que você tenha certeza da massa que você pesou. Então eu vou lá na balança analítica, eu peso 10 miligramas de alaranjado de metila, diluo isso em 1 litro de solução, né? Então se concentração é massa sobre volume, né? Se eu dividir 10 miligramas de alaranjado de metila em 1 litro de água, eu vou ter uma solução de concentração 10 miligramas por litro, ok? Eu tenho certeza desta concentração porque fui eu que fabriquei. Só que aí, a partir disso, eu vou fracionar a minha solução. Vou fazer faixas de cores, né? Porque é isso que o espectrofotômetro vai medir para mim. E quanto mais faixas eu tiver, mais preciso vai ser o meu resultado. Então, a partir dessa solução estoque de 10 miligramas por litro, eu fabriquei uma nuance de cores que vai do 2, passando pelo 4, 6 e 8 miligramas por litro. Eu que fabriquei e eu tenho certeza. E eu também tenho que ter o chamado branco, que nada mais é do que água destilada, no caso dessa solução, tá? Então, água destilada, a minha solução é totalmente transparente. Com 10 miligramas por litro, ela tem um tom de laranja escuro. Nas frações menores, ela tem tons de laranja mais claros. Beleza? Então, perceba, eu criei nuances de cores e concentrações respectivas. Segundo, eu meço a absorbância de cada uma dessas concentrações no espectrofotômetro. Então eu vou lá, eu tenho 6 amostras, então eu vou ter 6 resultados. Primeiro eu meço a solução que a gente chama de branco, né? Água destilada. Coloco água destilada na cubeta, meço a absorbância. Teoricamente isso tem que dar 0. 0 de concentração, 0 de absorbância. Agora eu coloco a solução com 2 miligramas por litro e meço a absorbância. Para 2 miligramas por litro, deu um resultado de 0,025. Agora eu meço a solução de 4 miligramas por litro. Para 4 miligramas por litro, deu 0,058. E vou fazendo com os outros, até chegar na minha última solução, que é de 10 miligramas por litro, e cuja absorbância aqui nesse meu exemplo deu 130 de absorbância. Bom, os valores de absorbância correspondem aos meus valores de X. Os valores de concentração correspondem aos meus valores de Y. Por que é importante lembrar disso? Porque eu vou jogar esses meus dados num gráfico e eles não vão ser perfeitamente lineares. Um vai ficar um pouquinho para cima, um vai ficar um pouquinho para baixo. É para isso que eu uso uma técnica matemática chamada de regressão linear. Eu tento ajustar esses pontos o mais próximo possível de uma reta. E isso, depois no final da aula, tem uma aula de apoio, onde eu mostro como que você faz isso
na calculadora científica e como você faz isso no Excel. E nessa apresentação também eu explico, né? Só que eu explico só nos slides como é que você faz. Eu gravei uma aula onde eu falo, né, passo a passo como que você faz isso no Excel e na calculadora científica, tá? Quando eu faço a regressão linear, eu vou conseguir uma função, nesse caso aqui, de primeiro grau. É isso que me interessa. O gráfico não interessa muito, os valores aqui não interessam tanto, né? O que vai interessar para mim é essa função que eu vou conseguir. Esse valorzinho que multiplica o x e esse valorzinho que não multiplica ninguém, tá? Porque são esses dois valores que eu vou colocar no espectrofotômetro para ele sempre usar quando for fazer o cálculo da concentração para mim, tá? Lembrando que o R² também interessa, né? Porque ele mostra o grau de confiabilidade dos meus resultados, mas ele não é imprescindível, ao contrário dessa funçãozinha que eu obtive aqui, tá? Então, olha só, a regressão linear nos deu uma função de primeiro grau com os valores 78,353, que multiplica o x, e menos 0,0407. A gente pode entender essa função do primeiro grau assim, ó. O y é a minha concentração e o x é a minha absorbância. Então, a concentração vai ser igual a 78,353, que vai multiplicar o valor da absorbância, menos 0,0407, tá? O valor de 78,353 é o meu coeficiente angular, que é o que eu vou jogar no espectrofotômetro, na memória dele. O valor de menos 0,0407 é o meu coeficiente linear, que também vai interessar para o espectrofotômetro lá, tá bom? Tá? Então é importante que você conheça, que você estude, que você saiba interpretar funções de primeiro grau, de segundo grau, tá? Porque quando você for para o mercado de trabalho, nem sempre isso vai estar muito claro. Em alguns programas, em alguns modelos matemáticos, o coeficiente angular não é chamado de A, ele é chamado de B, ou de outra letra qualquer. O coeficiente linear não é chamado de B, ele pode ser chamado de A ou de outra letra qualquer. Então é muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça o seguinte: o número que multiplica o x, seja ele A, B, o nome que você quiser dar, ele é o coeficiente angular. É ele que determina o quanto que minha curva vai ser inclinada, né? Inclusive inclinada para baixo. O cara que não multiplica ninguém e que vai estar sempre sendo seguido de mais ou de menos, né? Ele é o meu coeficiente linear, ok? Ele diz aonde a minha curva, né, ou minha reta nesse caso, aonde ela cruza o eixo y. Nesse caso aqui é, né, bem próximo do zero, menos 0,0407, tá? Então ele diz aonde que começa o meu gráfico no eixo y, se é mais para cima, se é mais para baixo, tá? Se é numa zona negativa, tá bom? Saiba interpretar funções de primeiro grau, ok? Você não pode se formar técnico em meio ambiente sem saber ler uma função de primeiro grau, ok? Fica aí meu conselho para você, tá bom? Então, agora que eu tenho esses dois valores, do A e do B, do coeficiente angular e do coeficiente linear, eu vou lá no equipamento e salvo esses dados. Vou lá, insiro uma curva de calibração, ele vai me perguntar quais são os valores do A e do B, eu digito, salvo, e toda vez que eu for medir agora a amostra, ele não vai mais me dar um valor de absorbância, já vai me dar direto um valor em miligramas por litro, um valor de concentração, tá? E é isso que eu vou fazer então lá no equipamento. Venho aqui na tela dele, digito, inserir curva de calibração. Ele vai perguntar para mim, é uma função de primeiro grau ou de segundo grau? Só que ele não me pergunta com essa voz bonita, né? Com essa voz pomposa e romântica que eu tenho. Ele pergunta, y é igual a x mais b ou y é igual a x quadrado mais bx mais c? Percebe? Ele te pergunta matematicamente se você vai inserir uma função do primeiro ou do segundo grau. No caso da gente aqui, a gente escolheria a função de primeiro grau.
Aí ele vai dizer para você, digite o valor de A. Né? No caso, o meu espectrofotômetro entende que A é o coeficiente angular. E eu vou digitar lá, né? 78, quebradinho. Depois, confirmo. Aí ele fala, digite o valor de B. Digito lá, coeficiente linear, né? Menos 0,0407. Aí ele me mostra a função. Você confirma essa função? Y igual 78,353x menos 0,0407? Confirmo. Ele pede para dar um nome bonitinho. A gente pode chamar de alaranjado de metila, porque foi o que a gente estudou. Pronto. Está salvo minha curva de calibração no meu espectrofotômetro. Joia? E dali para frente, toda vez que eu for medir alaranjado de metila, eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente entro no espectrofotômetro, seleciono a curva de alaranjado de metila, coloco a minha amostra na cubeta e meço a absorbância. Automaticamente o espectrofotômetro vai converter isso num valor de concentração e o que vai aparecer no display já é a concentração da minha amostra. Então eu peguei um exemplo aqui, ó. Eu fui medir a absorbância do alaranjado de metila, né, e o resultado de absorbância que o espectro mediu foi 0,052. Lá na memória de cálculo dele, ele vai puxar a função que eu inseri, vai substituir esse valor no lugar do x, né? E vai calcular para mim e vai retornar o valor de 4,03. Então o que vai aparecer no display dele é que essa minha amostra tem uma concentração de 4,03 miligramas por litro de alaranjado de metila. Fácil, né? Claro que nem tudo dá para ser medido, porque a maioria das substâncias estão dissolvidas e são transparentes. Então como que a gente mede a absorbância se a água for transparente? A gente, obviamente, no caso, tem que criar uma curvação, tem que criar uma cor. Então o sulfato é um exemplo. Na água, o sulfato é transparente. Então o que eu faço? Eu adiciono cloreto de bário e o cloreto de bário vai reagir com o sulfato, criando uma turvação desse meio. Quanto mais turvo, mais sulfato tem no meio. Depois que essa turvação é criada, que eu meço a absorbância. Então é isso que você vai fazer na maioria das análises. Criar um tipo de turvação, criar um tipo de cor, tá? Para poder fazer com que o espectrofotômetro consiga ler aquilo lá. Ok? E é aí que vem o tal do kit reagente que eu comentei lá para trás e que eu falei que era importante conhecer a marca e o modelo do seu equipamento. Porque isso já é vendido. Então, se eu quero medir, por exemplo, lá ferro, né? E já tenho a curva do ferro inserida no meu equipamento, eu ligo lá na empresa, falo, ó, eu quero comprar 2.000 kits reagentes para ferro. Eles mandam lá para mim, geralmente vem num sachê, igual sachê de chá, né? Eu pego minha amostra no volume que ele pede lá, jogo esse sachêzinho, mexo, vai criar uma cor que eu coloco no espectrofotômetro e meço. Olha, eu quero medir cloro residual. Vende aí para mim 2.000 kits de cloro residual. Ele fornece lá para mim o reagente, né? Misturo na minha amostra, mexo, ela vai deixar de ser transparente, coloco na cubeta e meço no espectrofotômetro, tá? Esses são os kits reagentes para espectrofotômetro. Obviamente, isso tem um custo, né? E obviamente isso só vai funcionar com a curva de calibração do fabricante também, né? Então você vai ter que comprar a curva de calibração do fabricante também, beleza? Coisas que interferem na minha análise, já caminhando para o final da nossa matéria aqui. Diluições erradas na preparação da curva de calibração. Então, cada vez que você fez uma diluição incorreta, maior vai ser maior vai ser a regressão linear que tem que ser feita. Menor vai ser o seu R quadrado, né? Mais errado estarão os valores no seu gráfico. Reflexão ou espalhamento da luz. Então o espectrofotômetro ele é fechado, não pode ter luz entrando porque a luz externa interfere. Então a gente coloca a amostra e fecha a tampinha dele, tá? Então já falei desse. Ruído, né? Então se o meu aparelho estiver mal calibrado, não estiver muito bem alinhado, estiver com a lâmpada já meio zoadinha, ou a voltagem estiver inadequada, a oscilação elétrica na minha rede. Comprimento de onda incorreto, foi aquilo que eu falei, né? Ou a substância vai absorver 100%, ou ela vai transmitir 100%, eu tenho que achar um meio termo nisso daí. A amostra conter mais de um tipo de substância que absorva o mesmo comprimento de onda,
né? Se você vai medir uma substância, mas tem uma outra que tem a mesma frequência e absorve a mesma frequência de luz, você vai estar medindo duas coisas e vai dar erro no resultado final. Sais, sólidos e variação de pH, e uma amostra que esteja muito diluída ou muito concentrada. Então, se ela estiver muito diluída, muito transparente, né, o resultado vai ser muito abaixo do limite de detecção do meu aparelho. Se ela estiver muito concentrada, ela vai absorver toda a luz, então meu aparelho não vai conseguir medir a diferença desses resultados também. Beleza? Então, na sequência dos meus slides aqui, tem como que você faz a regressão linear. Ok? Nessa apresentação de PowerPoint eu explico como você faz na raça, né? Ou seja, calculando manualmente, como que você faz isso na calculadora científica e como que você faz isso no Excel. E logo depois disso aqui eu vou postar a videoaula onde eu explico como que eu faço no Excel e como que eu faço na calculadora científica, né? E aí eu estou narrando com esta voz bonita e potente que vocês estão ouvindo agora, beleza? Então, qualquer dúvida me mandem um e-mail, espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa e a importância do espectrofotômetro e que a gente vá para a aula prática mais bem preparados aí, beleza? Então um abraço, um beijo, um queijo e até logo menos.